Na última sexta-feira foi sancionada uma das leis mais duras e completas sobre imigração aqui nos Estados Unidos. Se você está pensando em imigrar para os Estados Unidos, se já está com o processo rodando, ou se já até mesmo está morando aqui nos Estados Unidos, fique até o final para entender tudo que mudou e como isso pode impactar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Na última sexta-feira, durante o feriado de 4th of July, ou seja, o dia da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sancionou a lei aprovada pelo Senado e pelo Congresso chamada de One Big Beautiful Bill, ou seja, a legislação que, segundo o próprio Donald Trump, vai mudar o rumo da história dos Estados Unidos nos próximos anos. Essa é uma legislação muito abrangente que trata de diversos assuntos diferentes, como, por exemplo, tributação, programas sociais, mas hoje eu quero focar principalmente no que essa legislação traz a respeito da imigração para os Estados Unidos e como isso muda a vida dos imigrantes. Vamos começar falando da fronteira, do controle de imigração entre os Estados Unidos e o México, principalmente. A nova lei libera 46 bilhões de dólares para a construção de muros, cercas e principalmente instalação de vigilância com tecnologia de ponta. Serão utilizados câmeras, sensores, drones e o que há de mais moderno em relação à vigilância de fronteira. Tudo isso para monitorar e barrar a entrada irregular ou ilegal de novos imigrantes aqui dentro dos Estados Unidos. Além disso, autoriza o uso de forças militares no controle da fronteira, além de ampliar os centros de detenção, destinados a famílias inteiras e também a menores desacompanhados. Além disso, estados também poderão construir o seu próprio sistema de segurança e de vigilância e serão reembolsados pelo governo federal desses investimentos de forma retroativa desde 2021. O principal estado que será beneficiado com essa medida é o próprio estado do Texas, que já vem, por conta própria, intensificando e fortalecendo o controle de fronteira, inclusive construindo boa parte das barreiras para impedir a entrada de imigrantes ilegais dentro do território texano. Agora vamos falar de taxas e penalidades, onde provavelmente muitos imigrantes serão diretamente atingidos. Pedir asilo aqui nos Estados Unidos, que até então era de forma totalmente gratuita, inclusive durante o governo de Joe Biden foi instaurado um asilo fee, uma taxa de asilo para pessoas que estão pedindo outros tipos de visto, como Employment Based, por exemplo, os EBs, EB1, EB2, EB3, justamente para custear a máquina para processar vistos de asilo, uma vez que o pedido de asilo até então era totalmente gratuito. A lei aprovou $100 para cada pedido de asilo. É isso mesmo, cada indivíduo que vier solicitar asilo aqui nos Estados Unidos deverá pagar $100. E olha, na verdade, o projeto original queria exigir $1.000 por pedido de asilo. No final das contas, acabou sendo aprovado $100 por pedido. E não haverá isenção em nenhum tipo do caso. A própria lei impede que exista qualquer tipo de isenção na cobrança dessa taxa para novos pedidos de asilo que vierem a ocorrer aqui dentro dos Estados Unidos. Além disso, uma taxa também de $100 por ano durante a tramitação do processo de asilo até a sua fase final será cobrada, ou seja, todos os anos, aquele indivíduo que está sob asilo aqui nos Estados Unidos deverá pagar $100 para que seu processo possa continuar tramitando. E ainda, o asilado quer pedir uma autorização de trabalho? Então, vai ter que pagar uma taxa de $550. Não só asilado, ou também quem está sobre TPS ou parole humanitário. Todas essas situações de programas de vistos humanitários passa a ser cobrado agora uma taxa para emissão da autorização de trabalho. É isso mesmo, $550. E, além disso, a autorização de trabalho vai ter validade de um ano e precisa ser renovada, pagando uma taxa de $275 em cada renovação. Isso com certeza vai pesar bastante no bolso de quem depende desses vistos humanitários aqui nos Estados Unidos. A grande novidade é para quem teve o visto temporário aprovado. Para entrar nos Estados Unidos vai ser necessário pagar $250 de taxa. É isso mesmo. Se você tem, por exemplo, um visto de turismo aprovado, você vai precisar pagar $250 de taxa para entrar nos Estados Unidos. Isso vai funcionar praticamente como uma caução. Assim como você aluga um carro, você tem que ir lá e dar uma caução para quando você devolver o carro, você receber de volta aquela caução. Assim vai funcionar também com visto. Você paga $250 para entrar. Se você sair dentro do período autorizado ou permitido pela imigração americana, você recebe o valor de volta. Agora, se você ficar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, ultrapassar o período, você perde esse valor. Os $250 não voltam para você. Agora, uma das decisões mais duras para quem está ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Uma
uma multa de US$ 5.000 para quem for detido em situação ilegal aqui no país. É isso mesmo. E além disso, se você já tiver com uma ordem de deportação e não comparecer à audiência ou comparecer à polícia imigratória naquele momento agendado, você também deverá pagar uma multa de US$ 5.000. Então, não basta apenas a deportação, haverá também uma multa para quem for detido de forma ilegal aqui nos Estados Unidos. Além disso, outra medida pesada está nas cortes de imigração. Vai ficar ainda mais caro para quem está ilegal aqui nos Estados Unidos e quer aplicar para um visto. Vamos lá. Qualquer pessoa que fizer um pedido de green card como defesa de um pedido de deportação aqui dos Estados Unidos vai ser obrigada a pagar uma taxa de US$ 1.500. É isso mesmo. Para aqueles casos, por exemplo, de pessoas ilegais que se casam com cidadãos americanos e que solicitam justamente o cancelamento de uma eventual deportação com base num pedido de green card por casamento, vão ser obrigados a pagar US$ 1.500. Se quiser recorrer de uma decisão de negativa, US$ 900 de taxas serão cobradas para dar entrada nesse recurso. E o pedido de perdão por inadmissibilidade passa a custar US$ 1.050, ou seja, se regularizar vai ficar ainda mais caro com a nova legislação. Até mesmo as moções para reabertura ou reanálise do caso, conhecidas como Motion to Reopen ou Motion to Reconsider, agora tem uma taxa de US$ 900, ainda mais caro para recorrer de decisões errôneas da USCIS. Todos os valores que a gente está falando dessas taxas vão poder ser corrigidas anualmente conforme a inflação. Isso já está previsto na legislação. Então, sim, a gente pode esperar, inclusive, reajustes anuais dessas taxas. E o mais polêmico de todos, essa lei proíbe que todos esses valores arrecadados sejam utilizados no programa de instrução ou de qualquer tipo de educação imigratória para quem está ilegal aqui nos Estados Unidos. O acesso à informação pode ser ainda mais dificultado. Agora, quem recebeu um recurso como nunca antes na história foi justamente o ICE, a Polícia Imigratória. Serão mais de US$ 30 bilhões para a contratação de mais de 18 mil novos agentes diretamente para atuar no ICE. E além da contratação de novos agentes, esse valor também vai ser investido para aumentar os centros de detenção, renovar a frota do ICE, mais equipamentos e tecnologias e principalmente dar a possibilidade da detenção não só dos pais, mas com os filhos menores juntos. Ou seja, o principal objetivo é que o ICE possa fazer a detenção de pais e filhos juntos dentro de um mesmo espaço. Além disso, um dos pontos mais importantes justamente em relação à repressão à imigração ilegal é na ampliação dos convênios conhecidos como 287G. É uma possibilidade em que o ICE estende através de um convênio às polícias locais justamente o poder de polícia imigratória, podendo não só fazer os questionamentos em relação ao status imigratório daquele indivíduo, como fazer a detenção por estar indocumentado, por estar ilegal aqui nos Estados Unidos, não só acionando o ICE, como inclusive em alguns casos muito específicos, iniciando por si só o processo de deportação. Então o ICE amplia a sua atuação não só com o seu efetivo e as novas contratações que vão receber, como pode ampliar de uma forma substancial os convênios, dando poder às polícias estaduais e até mesmo locais, para que eles também possam fazer o trabalho de polícia imigratória. Isso significa que aqueles estados e cidades em que já cooperam diretamente com a política imigratória do atual governo, seja ainda mais difícil para um imigrante ilegal viver, ou seja, a repressão será ainda maior. Então, todas as cidades locais que não são considerados cidades santuários e que quiserem ter esse acordo com o ICE vão ter recursos para isso. Isso aumenta bastante o poder de polícia imigratória de todo o aparato aqui dos Estados Unidos. Essa é a famosa One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Para uns, um avanço corajoso e necessário. Para outros, um retrocesso humanitário gigantesco. Na verdade, na minha opinião, eu diria que é um marco, porque goste ou não goste dessa legislação, muda completamente a regra do jogo. E a partir de agora, muita coisa vai ser diferente em relação à imigração, justamente por conta dessa lei. Agora eu quero ouvir de você, deixa aqui embaixo no seu comentário. Você já sabia de todas essas novas regras? Tem alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse num futuro vídeo? Fala aqui se teve algum ponto dessa lei que você quer ouvir mais, que você quer saber mais. Deixa nos comentários, porque a gente vai ler os comentários e aquilo que tiver mais curiosidade, a gente vai trazer as informações nos vídeos futuros. E principalmente a sua opinião, você concorda com toda essa política imigratória de Donald Trump? Ele está certo de fato em perseguir os imigrantes ilegais? Ou ele está passando dos limites? Quero muito ouvir a sua opinião a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, dá o like, vai nos ajudar muito. Se você quer receber todos os dias uma notificação dos novos vídeos que a gente lança, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, se inscreve no canal, assim você vai ser notificado assim que sair um novo vídeo. Eu posso te prometer que todos os dias a gente vai trazer notícias transparentes e de forma objetiva para descomplicar a imigração aqui para os Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.